E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aula 19, verbo 5. Vamos falar hoje sobre um assunto bastante espinhoso, que são as vozes verbais. Nós temos três tipos de vozes. Nós temos a voz ativa, em que o sujeito executa a ação do verbo. Nós temos a voz passiva, em que o sujeito sofre a ação do verbo, chamado de sujeito paciente. Tá? Existem dois tipos de vozes passivas, aliás, de voz passiva, que é voz passiva analítica e voz passiva sintética, e a gente também tem o terceiro caso, que são as vozes reflexivas. A voz reflexiva e a voz reflexiva recíproca. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, mas antes de a gente começar a falar sobre o agente, sobre o paciente, sobre a reflexiva, vou trabalhar com vocês quais são aqueles casos em que admitem uma voz passiva. Não, nem todos os verbos admitem uma voz passiva. Muitas bancas até centram as suas questões nessa diferenciação. Te dá um verbo no infinitivo nas opções e pergunta qual daqueles verbos admite uma voz passiva. Para começar a nossa aula, estou colocando aqui no material de vocês dois grupos. Nós temos aqui o grupo A, pode acompanhar na apostila de vocês, e aqui eu tenho o grupo B. O que é que a gente vai observar nesses dois grupos? Eu preciso de um conhecimento sintático para entender isso aqui. Se você quiser, você já pode avançar isso aqui e não estudar verbo 5, porque aqui é mais um caso de sintaxe do que propriamente de morfologia. Mas como a próxima aula já é sintaxe, então fica com a gente, beleza? Então aí, gente, tem o grupo A e o grupo B, presta atenção nesses verbos. Os alunos compraram um livro, note que essa frase aqui, ela está na voz ativa, porque eu tenho o sujeito, os alunos, executando a ação de comprar. Pergunte ao verbo, quem comprou? Os alunos. Os alunos executam a ação de comprar, por isso que eu chamo de voz ativa. Temos uma voz ativa aqui porque o sujeito executa a ação. Quando a gente está falando de vozes, é imprescindível que você classifique a transitividade do verbo. Como é que eu verifico essa transitividade? Quem compra, compra algo. Quem compra, compra alguém. O verbo comprar, quando se faz essas perguntas, não tem preposição, tipo comprei de. Não, eu compro algo. Como ele não exige preposição, ele é um verbo transitivo direto. As meninas vendem uma mochila. Quem vende, vende algo, VTD. Mais uma vez eu tenho uma voz ativa. As meninas executam a ação do vender. Os professores exigiram a aprovação. Quem exige, exige algo. Verbo transitivo direto, que também está na voz ativa. Os professores é o agente. Os diretores vistoriaram as bolsas. Quem vistoria, vistoria algo. VTD. O sujeito está praticando a ação voz ativa. Nós enviaremos um documento. Quem envia, envia algo. VTD. Está na voz ativa porque o sujeito é o nós. Observe que todos os verbos do grupo A são todos eles VTD. Podia ser também VTDI, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. O que eu quero que vocês analisem é que uma voz passiva, aliás, uma voz ativa, só poderá fazer uma voz passiva se ele for verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Só esse caso. O verbo que admite uma voz passiva só são aqueles que são o que, gente? Verbo transitivo direto. É só isso? Não, tem um segundo elemento. Além de ser VTD, você tem que verificar se esse verbo é pessoal. O que quer dizer um verbo pessoal? Que tenha sujeito. Que tenha sujeito. Além de ser um VTD, tem que ser um verbo pessoal. Todos eles possuem sujeitos. Então,
todos eles admitem uma voz passiva. Tem uma terceira observação aqui. São esses 3 elementos que você tem que observar para admitir uma voz passiva. CVTD, ter sujeito e o terceiro caso. O objeto direto, tá aqui, ó, um documento, as bolsas, a aprovação, uma mochila, um livro, sem preposição. Aí você pode pensar que eu estou louco. Vitor, como é que um objeto direto pode ter preposição? Existe o objeto direto preposicionado. Nesse caso, não admite, tá bom? Então, 3 casos que admitem uma voz passiva. O verbo ser verbo transitivo direto, ser pessoal ter sujeito e o objeto direto não ter preposição. Fica atento a isso. Vamos para o grupo B. Em oposição ao grupo A, não é verdade? Em oposição ao grupo A, o grupo B nenhuma admite uma voz passiva. Vamos entender por quê, candidato? Veja, todos eles são pessoais, vamos ver. Os alunos duvidarão da resposta. Veja, quem duvida, duvida de algo ou de alguém. Verbo transitivo indireto. Por ele ter preposição, ele recusa uma voz passiva. Esse verbo não admite uma voz passiva por ser verbo transitivo indireto. Beleza? Os universitários ingressaram no prédio. Quem ingressa, ingressa em, mesmo porque tem a preposição, mas não é isso. O verbo ingressar é um verbo intransitivo, a gente vai ver nas próximas aulas. O que é um verbo intransitivo? Que não exige preposição. Consegue compreender isso aqui? Ingressaram em quê? No prédio. Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. O verbo é intransitivo, não admite uma voz passiva. Os índices econômicos permanecem baixos. O verbo permanecer é um verbo tradicionalmente de ligação. Ele não exige preposição, não tem ação, ele é somente um verbo de ligação. Ele não admite uma voz passiva, porque só admite se for o VTD. Ele é um verbo de ligação. Vitor, então em que voz tem aqui? Em que voz está essa frase? Em nenhuma. Os índices econômicos permanecem baixos. Quando eu tenho verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, todos esses verbos nem é ativa, nem é passiva, nem é reflexiva. E o que é? Nada. Muitos gramáticos, como Bechara, chamam isso de voz neutra. Voz neutra quer dizer que nem está na voz ativa, nem na voz passiva. Viu o verbo de ligação? Nem ativa, nem passiva. Está na voz neutra. Havia alunos na sala. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Isso aqui é um objeto direto. Ah, Vitor, o verbo haver passou na primeira triagem. Ele pode sim fazer uma voz passiva. Na primeira, sim. Na segunda, não. O verbo haver no sentido de existir, aqui no Brasil ele só é usado como existir, tá? O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Havia alunos na sala, aqui é oração sem sujeito. Como ele é impessoal, ele não admite uma voz passiva. Beleza? Eu coloquei aqui, ó. Rabisca aí no material de vocês. Oração sem sujeito. Beleza? Oração sem sujeito, verbo transitivo direto. É isso. Eu tenho mais uma aqui, gente, mais uma voz neutra. Ou seja, nem é ativa, nem passiva, nem reflexiva. Tudo bem? Ótimo. O verbo amar é o último aqui dessa lista. Quem ama, ama algo, quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. O verbo é pessoal, tem sujeito. Só que, candidato, o fiel ama quem? A Deus. Isso aqui é um objeto direto, o que, gente? Preposicionado. Isso aqui você vai ver lá em sintaxe. Por isso que eu digo que essa aula é mais de sintaxe, viu? Se quiser pular, fique à vontade, tá? Ama a Deus, objeto direto preposicionado. Ela é pessoal, tem sujeito, ó. Verbo transitivo direto. É pessoal, tem sujeito.
só que possui um objeto com preposição. Para admitir uma voz passiva, precisaria não ter preposição. O que empaca essa voz admitir uma passiva é essa preposição a. Tudo bem? Já mostrei aqui um plano geral para vocês. Isso aqui está na apostila de vocês, vocês podem anotar. E isso aqui vai nos guiar para os próximos itens, que eu vou fazer aquele processo de transposição de voz ativa para passiva. Tópico de número 1, a gente vai começar a fazer a identificação dessas vozes, tá? Está descrito na apostila de vocês todo o passo a passo do que é uma voz ativa, o que é uma voz passiva. Isso é a leitura em casa. Tudo que está lá em cima eu vou detalhar aqui em frase explicando para vocês, mas requer uma leitura prévia para depois você vir para a aula ou vice-versa. Quem sabe seu ritmo é você, tá bom? Nessa letra A, tá na apostila de vocês, a frase "o pássaro bebeu água". Essa frase, primeiro, vamos ver se admite uma voz passiva. Quem bebe, bebe algo, né? Quem bebe, bebe algo. O verbo é transitivo direto, portanto, ele admite uma voz passiva, tá? Quem é que bebeu água? Quem é o agente dessa ação? O pássaro. Ele é o sujeito simples. Essa frase está na voz ativa, consulte sempre a semântica. O pássaro bebeu água porque ele é o agente dessa ação. Bebeu água. Quem bebeu? O pássaro. Ele é o sujeito. Bebeu o que, gente? Água. Nós temos aqui um objeto direto. Essa frase é toda bonitinha, toda organizadazinha, início, meio, fim, sujeito, verbo e complemento, tudo bonitinho para que a gente possa fazer nossa voz passiva. É um verbo transitivo direto, tem sujeito e tem um objeto sem preposição. Então, ele vai admitir uma voz passiva. Vou colocar aqui, ó, VA de voz ativa. E a gente agora vai fazer a voz passiva, a primeira, que é chamada de analítica. Voz passiva analítica, ela é sempre maior. Sempre maior. Ela sempre vai ficar maior do que a voz ativa. Uma coisa que você tem que observar aqui é o tempo. Sempre, antes de passar para a voz passiva, verifique o tempo da voz ativa. Você que já estudou o verbo, né? Bebeu está no pretérito perfeito. A passiva analítica tem que permanecer nesse mesmo tempo. Muito cuidado, porque uma troca, se é perfeito, se passasse para o imperfeito, isso aí já seria considerado erro, tá? Muito cuidado com o tempo. Então vamos lá. Voz passiva analítica. O sujeito vai para a posição de objeto e o objeto vira um novo sujeito. Consegue compreender? Não? Então vamos lá. Água. Vamos lá. Posso colocar água, tá? Mas vou colocar só água. Água. Uso o verbo ser, estar ou ficar como verbo auxiliar. Água foi bebida pelo pássaro. Água foi bebida pelo pássaro. Nós invertemos a ordem. O que era objeto virou o que aqui, gente? Um sujeito. Só que ele é um sujeito chamado de paciente. Por que ele é um sujeito paciente? Porque ele está sofrendo a ação. Veja, a água executa a ação do verbo? Não, ele sofre. A água foi bebida. Apesar de ser um sujeito, ele sofre a ação. Você note que aqui formou-se, aqui tinha um verbo simples e aqui formou uma locução verbal. Locução verbal. Em que eu tenho aqui, vou colocar assim, locução verbal passiva, porque ela demonstra a voz passiva, que é sempre o verbo ser, raramente é o verbo estar, ficar, mas eles também formam voz passiva, mais um verbo no particípio, verbo principal no particípio. Consegue compreender isso aqui? Verbo ser mais particípio. Gente, quase sempre é o verbo ser, tá? Quase sempre.
verbo ser mais particípio forma uma locução verbal passiva. Verbo ser mais particípio forma quase sempre uma locução verbal passiva. Esse elemento aqui, pelo pássaro, a gente vai chamar de agente da passiva. O que é um agente da passiva? É o que era o sujeito na voz ativa. Tornou-se o agente da passiva. Consegue compreender isso aqui? O agente da passiva geralmente é iniciado por pelo, por ou raramente o uso do de, né? Geralmente ele não costuma vir com o de iniciando o agente da passiva. Muita atenção com o tempo verbo auxiliar. Foi está no pretérito perfeito, porque o tempo da ativa é pretérito perfeito. Já pensou se a banca troca foi pela palavra era? Fica como? A água era bebida pelo pássaro. Está no passado. Você pode confundir. A maioria dos livros, né, a maioria das aulas que tem por aí, que não é a nossa, costuma trazer o verbo só no pretérito perfeito. Fica mais fácil, mas as coisas não são bem assim. Eu vou variar em várias, olha que coisa feia. Eu vou misturar vários tempos para que você pense comigo a voz passiva, tá bom? Então acho que é só isso que eu tenho para falar sobre a voz passiva analítica. Agora a gente vai fazer a voz passiva sintética. Lembre-se, sintética é de síntese, é de elemento curto, pequeno. Olho para cá. Na voz passiva sintética, o sujeito deixa de existir. Só vou ter os dois últimos, bebeu água. Ok? Conservando o tempo da ativa, fica como aqui, ó. Bebeu, acrescento o se na frente, bebeu-se água. Foi o que aconteceu aqui. Note que eu tirei o sujeito da ativa, o pássaro ficou só bebeu água. Eu acrescento o se na frente do verbo e pronto, e termino aqui, bebeu-se água. É só tirar o sujeito, acrescentar o se. Vamos classificar o verbo? Quem bebe, bebe algo. Verbo transitivo direto. Se aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui vai ser um objeto direto, não é verdade? É não. O objeto direto aqui fica só na ideia. Vitor, quer dizer que isso aqui não é um objeto direto? É não, meu bem. Isso aqui vai ser o meu sujeito paciente. Vitor, se ele é VTD, cadê o objeto? Se tem um se, eu explico já onde é que fica esse objeto direto. Não aparece. Na voz passiva sintética não há objeto direto. Tudo bem? Ótimo. Esse se pode ser várias coisas. Índice de indeterminação do sujeito, partícula expletiva de realce, partícula reflexiva, tem um monte de classificações para ele. Parte integrante do verbo e por aí vai. Esse se vai ser, preste atenção, se eu tenho um verbo VTD, possivelmente isso aqui vai ser uma partícula passivadora. Partícula passivadora, se eu estou falando de voz passiva, né, faz todo sentido. Mas tome cuidado. Se eu tenho um verbo transitivo direto, a grande chance é disso aqui ser uma PA. O que é uma PA? Uma partícula apassivadora. Como é que eu testo? Tenta transformar essa frase numa voz analítica. Como assim, Vitor? Esse é o método, bicho. Para tu provar se isso aqui é uma PA, uma partícula passivadora, inverte. Fica como aqui? Vê se consegue fazer uma analítica, tipo, água foi bebida. Eu consigo fazer água foi bebida? Consigo. Bebeu-se água equivale a dizer água foi bebida. Portanto, eu provo que esse se é uma PA, uma partícula apassivadora. Essa é a dica. Primeiro detalhe, quais são as razões que eu chamei isso aqui de partícula apassivadora, gente? Tem um verbo transitivo direto que se liga ao se. Esse aqui é o primeiro detalhe.
Eu quase que é 80% de chance de ser uma PA. 80, bicho. Para tu matar mesmo essa dica e saber que realmente é uma PA, transforma numa voz passiva analítica. Bebeu-se água equivale a água foi bebida? Equivale. Portanto, eu provo que isso aqui é uma partícula apassivadora. Se tem PA, não tem OD. Repete comigo. Se tem PA, não tem OD. Por que eu estou dizendo isso? Para você não confundir água com um objeto direto. É isso. Veja nesse item B. Antônio e Cláudio construirão 2 novos prédios. Quem é que vai construir? Antônio e Cláudio. Nós temos aqui um sujeito composto que é agente dessa ação. Então tem uma voz ativa aqui, né, candidato? Antônio e Cláudio, eu tenho aqui um sujeito que é composto, muita atenção aqui nesse sujeito composto. Construirão, quem constrói, constrói algo, VTD. O que é que eles vão construir? 2 novos prédios. É o meu objeto direto, quem constrói, constrói algo. Mais uma frase que admite uma voz passiva. Fazendo minha voz passiva analítica, aqui, VPA, o objeto vai virar um novo sujeito, não é? Então fica como aqui, ó. 2 novos prédios. Ó, construirão. Por isso que eu tenho que prestar atenção no tempo da ativa. É futuro do presente. Construirão. O verbo auxiliar da passiva também vai preservar esse tempo. 2 novos prédios. Foram, não, foram é passado, estaria errado se fosse foram. Então fica como? Serão construídos por Antônio e Cláudio. Por Antônio e Cláudio. Olha o tamanho dessa frase aqui. 2 novos prédios serão construídos por Antônio e Cláudio. É isso. Então, vamos classificar aqui a nossa nova frase. 2 novos prédios é o meu sujeito o que, gente? Paciente. Posso colocar sujeito, composto, paciente. Mas eu vou botar somente paciente. Tenho que fazer essa classificação sempre, viu, gente? Paciente. Serão construídos é a minha locução verbal passiva. Lembre-se, o verbo auxiliar é o verbo ser, mais o que? Verbo principal, que é o que, gente? No particípio. Verbo principal, particípio. Muita atenção aqui, que é o verbo construir. Tudo bem? Por Antônio e Cláudio vai ser o meu o quê? Agente da passiva. Lembre-se, o agente da passiva não é obrigatório para a frase, tá? A única coisa que é obrigatória é o sujeito paciente e o verbo ou a locução verbal. Agente da passiva é um elemento dispensável. A gente vai ver em frase daqui a pouco, tá? Beleza. Construir minha voz passiva analítica, ninguém tem problema com isso. Tá todo mundo entendendo, não é, gente? Sim? Sim, professor. Agora a gente vai fazer a nossa voz passiva sintética, a minha VPS. O sujeito deixa de existir. Construirão 2 novos prédios, é o que eu vou escrever na frente, tá? Construirão, nós temos aqui, cara, no construirão, que é como é que eu vou dizer isso? Nós temos um verbo no futuro. Lá em colocação pronominal, você viu que se eu tenho um verbo no futuro, eu não posso colocar um se na frente. Não posso. A ênclise, ou seja, o se na frente de um verbo no futuro, é proibido. Então, Vitor, começar a frase com um se não é possível. Colocar depois também não é possível. Então, eu vou localizar o último R, que é aqui, e vou cortar e botar o se aqui no meio. É a mesóclise. Então, ficaria como isso aqui, gente, ó.
Construir-se-ão dois novos prédios. Dois novos prédios. Construir-se-ão dois novos prédios. O que é que aconteceu aqui? O se não poderia vir antes, porque pronome iniciando frase não permite. Não poderia colocar depois, porque seria futuro. Também recusa o se. Então, só vai se for mesóclise aqui. Analisa comigo. Quem constrói, constrói algo. VTD. Dois novos prédios é o meu objeto direto, né? Não, é o meu sujeito o quê, pessoal? Paciente. Fiquei em dúvida, esse se é uma PA? É um verbo transitivo direto. 80% de chance de ser uma PA, não é verdade? Vamos verificar, vamos passar para uma voz passiva analítica? Dois novos prédios serão construídos. Dois novos prédios serão construídos. Percebe que eu consigo fazer uma passiva analítica? Provo que isso aqui é uma PA, ou seja, uma partícula apassivadora. Beleza? Letra C, ligamos o celular ontem. Quem foi que ligou o celular ontem? Nós. Quem é o sujeito desse ligamos? Por o final desse verbo, ligamos, aponta para um sujeito o que, gente? Oculto, que é o sujeito o quê? Nós. Tá? O sujeito existe, é um sujeito simples, só que ele está oculto, escondido lá em cima, tá? Então a gente começa a análise pelo verbo. Ligamos, verbo transitivo direto. Ligamos o quê? O celular, objeto direto. Ontem é um adjunto adverbial de time, de tempo. Ok? Quando eu tenho outros elementos, como um advérbio, um aposto, essas gorduras textuais, costuma-se colocar, deixá-la no seu lugar de origem, que é no final. Se o ontem começar a frase, deixa ele no início. Se ele vier no final, deixa no final. Só que não é regra. Eu posso colocar e deslocar onde eu quiser. É costume deixar no seu lugar de origem, tá? Então vejam, vamos deixar no lugar dele. Vamos fazer a VPA? VPA, voz passiva analítica. O sujeito, o objeto vira sujeito. O celular, ligamos. Foi ligado. Eu pergunto, gente, ligamos aqui, não tem como saber se ele está no presente. Ontem, tá? Se não tivesse o ontem, eu não sabia se é presente ou se é passado, porque pretérito perfeito e presente é idêntico aqui nesse caso. Mas o ontem joga para o passado. O celular foi ligado ontem. Vitor, eu posso colocar a expressão foi ligado por mim, uma vez que o sujeito é nós? Não vou colocar o agente da passiva aqui, porque o sujeito é oculto. Essa frase vai ficar sem agente da passiva. E pode? Claro que pode. O agente da passiva não é um elemento essencial, necessário para uma frase. Consegue compreender? Então, ela não tem agente da passiva, beleza? Então, como é que eu vou classificar isso aqui? O celular é o meu sujeito simples. Foi ligado, locução verbal passiva. Ontem é o meu adjunto adverbial de tempo, que ficou no final por conta da origem lá. Beleza? Nenhum problema aqui, né? Fazendo a voz passiva sintética, como é que ficaria isso aqui? VPS. Olha para a ativa. Ligamos o celular ontem. Não tem um sujeito aqui, então vai ficar do mesmo jeito. Só que o verbo aqui ligamos está no plural para concordar com a primeira do plural. Ligamos. Como não vai mais ele ser o sujeito, ele vai concordar com o elemento posterior que é celular. Ele vai ficar no singular porque o seu novo sujeito vai ser celular. Então fica como, gente? Ligamos, ligou-se o celular ontem. Como é que vai ficar essa classificação aqui, candidato? Ligou
for verbo transitivo direto, se vai ser uma partícula apassivadora, o celular sujeito paciente, adjunto adverbial de tempo. Quer provar que isso aqui é uma partícula apassivadora? Primeiro detalhe, verbo transitivo direto. Como é que eu faço a analítica? Vai lá, ligou-se o celular foi ligado. Veja, consigo fazer uma analítica. Eu provo que isso aqui é uma partícula apassivadora. Tá bom? Lá na letra D, levaram meu computador. Nesse caso aqui, gente, levaram meu computador, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, levaram. Ah, Vitor, então também é um sujeito oculto. Eles levaram. Não. Quando o sujeito está oculto na terceira pessoa do plural, aqui denota o que, gente? Um sujeito indeterminado. Não é sujeito oculto, tá? Sujeito indeterminado. Também não vai ter agente da passiva, beleza? Como é que eu vou fazer a minha voz passiva analítica aqui? Voz passiva analítica. Eu não classifiquei aqui não, né? Levaram. Quem leva, leva algo. VTD. Meu computador vai ser o quê? O meu objeto direto. O objeto direto vai virar sujeito, ficando meu computador foi o quê? Levado. Note que não tem agente da passiva, porque o sujeito lá em cima é indeterminado. Meu computador é o meu sujeito paciente, foi levado, locução verbal passiva. Fazendo a sintética dela, VPS. Lembre-se, aqui está no plural porque o sujeito é indeterminado. Na sintética, o meu sujeito vai ser o elemento posterior, que é meu computador. Como ele está no singular, o verbo vai ficar no singular. Vai ficar como aqui, gente? Ó, levaram, é passado, né? Levou-se meu computador. Levou-se meu computador. Classificando a frase aqui, quem leva, leva algo, VTD, verbo transitivo direto. Aqui eu tenho uma PA, isso aqui vai ser o meu sujeito paciente. Veja, prove, PA, VTD, 80%. Meu computador foi levado. Consigo fazer isso aqui de boa, tá bom? Os autores irão escrever a novela. Os autores é o meu sujeito simples. Irão escrever é o meu verbo. Note que esse verbo aqui está sob forma de uma locução que verbal. É preciso que vocês entendam que nem toda locução verbal é passiva, óbvio que não é. Lá em tempos compostos a gente tem o verbo ter ou haver para formar um tempo composto, não é voz ativa. Nós podemos ter vários outros tipos de voz ativa com locução verbal. Eu posso entender você. Lá na primeira aula de verbo eu falo sobre isso. Locução verbal passiva é verbo ser, estar ou ficar. Decora o verbo ser. Verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio. Irão escrever a novela. A novela é o meu objeto direto, tá bom? Quem é que irá escrever? Os autores. Note que ele é o agente da ação. Aqui eu tenho uma voz ativa, candidato. O que é que acontece quando eu tenho numa voz ativa uma locução verbal? Se essa locução verbal é feita por dois verbos, a passiva analítica será com 3. Se tem 2, passa a ser 3 na voz passiva analítica. É só colocar o verbo ser no meio. Fica bem fácil, tá? Outro agravante dessa frase é porque o auxiliar está no futuro. Está no futuro. O sujeito está plural, por isso que ficou irão. O objeto está no singular. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o objeto vai virar sujeito. O objeto que está no singular, aqui está no plural, vai ficar no singular. Vitor, entender nada. Vamos passar? Veja, a novela vai virar o sujeito paciente, né? A novela.
vai ser o meu sujeito paciente. Vamos colocar os 3 verbos? Vamos colocar o verbo irá primeiro. Vem para cá esse verbo. Esse verbo que está irão é porque o seu sujeito aqui está no plural. Como o novo sujeito está no singular, fica como? A novela irá, conserva o mesmo verbo, bota o verbo ser no infinitivo, irá ser, particípio, vai. Irá ser escrita pelos autores. Notou aqui, gente? Que maravilha quando a gente tem 2 verbos, ficam 3 na voz passiva. Então, classificando a frase, eu tenho sujeito simples, paciente, vou botar só paciente. Irá ser escrita, locução verbal passiva. Note que eu tenho o verbo ser mais particípio aqui, IDO, IDA, mas aqui está o ITA, que é do verbo escrever, é irregular. Pelos autores eu tenho o meu agente da passiva. Prestou atenção? É muito bom quando tem locução verbal, viu? Você tem que prestar atenção em tempo, em singular, plural, tudo depende de você, beleza? Vamos para a VPS. O sujeito some e o verbo vai concordar com o objeto, também ele vai ficar no singular, tá? Ficaria como? Eu tenho 2 possibilidades para esse item aqui. Eu posso colocar o seguinte, ó. Irá se escrever. Opa! Por que ficou no singular? Porque o novo sujeito é singular, não é verdade? Irá se escrever. Mas, Vitor, o irá não está no futuro? Tá. Não posso colocar o se na frente de futuro. Verdade. Ah, joga para antes, a próclise. Também não pode porque começaria a frase. Só posso fazer o quê? Uma mesóclise. Localizo o último R, corto e boto o si no meio. Vai ficar como esse trem aqui, gente. Vai lá. Cortei no último R, ir-se a. Mais uma mesóclise horrorosa. Ir-se-á, escrever a obra. É possível também você escrever assim, gente. Ó, são 2 possibilidades. Irá escrever-se a obra. São essas 2 possibilidades. Eu prefiro a de baixo. É mais brasileira e é culta, né? Não é errada, não. Beleza? Então, como é que eu vou classificar isso aqui, ó? Verbo transitivo direto. É uma locução verbal, tá? PA, sujeito paciente, tá? Prova que é PA. A obra irá ser escrita. Fiz uma voz passiva analítica e deu de boa aqui. O professor vai punir João e Maria. Mais uma locução verbal. Não é verdade? Vamos classificar aqui, ó. Sujeito simples. Locução verbal. Ela é ativa. Quem vai punir é o professor. João e Maria são meu objeto direto, tá? Objeto direto. Fazendo a PA. O objeto vai virar sujeito. Então fica como? Aqui está no singular, agora vai ser plural. João e Maria. Se tem 2, vai para 3. Você já sabe disso. Vai ficar como aqui? João e Maria irão ser punidos ou vão ser punidos? Note que vai é presente, só que a carga semântica é de futuro. Mas eu devo preservar o tempo da voz ativa. É vão e não irão. Irão é futuro. João e Maria vão, não irão, porque o tempo é presente. E está no plural, porque o novo sujeito está no plural. João e Maria vão, bota o verbo ser punidos pelo professor. Beleza? Então, classificando aqui, João e Maria é o meu sujeito paciente, vão ser punidos, minha locução verbal passiva, pelo professor é meu agente da passiva. Tá bom?
Voz passiva sintética, o sujeito cai fora, fica como? Ó, vão se punir João e Maria. Vitor, mas pode o se na frente e futuro? Aqui não está no futuro, aqui está no presente. Vitor, mas poderia ser escrito vão punir-se? Poderia, também é possível, mas não precisa, aqui está super lícito. Beleza? Então vamos lá. Vão punir, verbo transitivo direto e o se é a minha PA, tá bom? João e Maria, meu sujeito paciente. Vão se punir, para eu provar que é PA, João e Maria vão ser punidos. Consigo fazer de boa a voz analítica. Tudo bem? A gente terminou essa primeira parte aqui. Quero chamar a atenção para vocês, porque lá na frente, lá em sintaxe, você vai ter um problema com complemento nominal. É por isso que eu digo, não confunda. Deixa eu perguntar para você aqui, veja. O diretor está rodeado pelos alunos. A expressão pelos alunos pode causar uma dúvida no aluno em perguntar o seguinte: pelos alunos, esse elemento preposicionado está completando rodeado, que é um adjetivo. Se ele tivesse completando um adjetivo, ele seria um complemento nominal, porque complementos nominais completam adjetivos. Veja no segundo caso. O diretor está agradecido pelo ato generoso. Pelo ato generoso também poderia estar completando um adjetivo que é agradecido. E aí, Vitor? Aqui é um agente da passiva ou é um complemento nominal? Há muita discussão entre todos os gramáticos sobre esse quesito. Muitos gramáticos modernistas, como o Evanildo Bechara, diz que você tem que se guiar pelo sentido. Se for possível desfazer uma voz passiva, na verdade, em uma voz ativa, vai ser agente da passiva. Se não puder desfazer em voz ativa, vai ser um complemento nominal. Vou provar para você aqui, veja. O diretor está rodeado pelos alunos. É equivalente a alunos rodeiam o diretor? É totalmente possível, gente. Alunos rodeiam o diretor. O diretor está rodeado pelos alunos, é equivalente a uma ativa. Alunos rodeiam o diretor. Se é possível fazer uma voz ativa, isso aqui vai ser um agente da passiva e eu vou ter aqui uma voz passiva analítica. Agora tenta na segunda. O diretor está agradecido pelo ato generoso? O ato generoso agradeceu o diretor? O ato generoso agradeceu o diretor? Não é possível, não tem condição da semântica dar certo aqui. Portanto, isso aqui não vai ser um agente da passiva e vai ser um complemento nominal. Eu sei, sua cabeça está dando um nó aí, mas isso aqui você vai rever. Quando você chegar lá em complemento nominal, você volta para essa aula aqui para você entender melhor isso aqui. Tudo bem? O terceiro caso, que é a voz reflexiva, tem dois tipos. A reflexiva simples e a recíproca. O que quer dizer reflexiva? Reflexiva ele indica que o sujeito é o agente, então ele é uma voz ativa e ele também é o paciente, ele também é uma voz passiva. Deu para entender essa loucura? A voz reflexiva traz em si as duas ações, tanto a ativa quanto a passiva, mas eu não chamo ativa e passiva, chamo de reflexiva, tá bom? Somente reflexiva, você pode pensar comigo a si mesmo, a ideia de a si mesmo, ou você pode também pensar como ideia de singular. Deixa eu te mostrar. Carla machucou-se. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, quem machuca, machuca algo ou alguém. Quem foi que machucou? Carla. Carla é o sujeito simples. Carla é o agente de machucar e também é o paciente. Pode pesquisar na semântica, vai.
Quem foi que machucou Carla? Ela mesma. Carla machucou, troca o si por a si mesmo, vai. Carla machucou a si mesma. Ou seja, o se denota que Carla é o agente e o paciente dessa ação. Por isso que esse se vai ser chamado de partícula reflexiva, porque ela dá a ideia de agente e paciente. Tá lembrado lá da PA, da partícula passivadora? A partícula passivadora também acontece com verbos transitivos diretos. Essa é a distinção, para você distinguir entre voz passiva analítica, sintética e voz passiva reflexiva. Tome muito cuidado com isso. Então, analisa primeiro se ela é reflexiva, tá? Beleza? Caio cortou-se com a faca. Quem foi que cortou o Caio? Ele mesmo. Note, vamos fazer a troca. Caio cortou a si mesmo. Portanto, aqui é uma partícula reflexiva. E eu tenho aqui reflexiva. E eu tenho uma voz reflexiva nesse caso. Roberto se matou. Quem matou Roberto? Ele mesmo, partícula reflexiva. Note que para ser reflexiva, basta estar no singular e trocar por a si mesmo. A diferença entre reflexiva e recíproca é porque a recíproca é o quê? Plural. O que quer dizer recíproca? De reciprocidade. Um faz com o outro e o outro retribui. É um ato recíproco, tá bom? Pode ser trocado por um ao outro, tá no material de vocês. Paula e Renato se amam. Qual é a ideia transmitida por esse si? Que Paula ama Renato e Renato ama Paula. Nós temos um ciclo aqui. Uma ama outro e o outro ama ela. Paula e Renato amam um ao outro. Ou seja, se amam. Eu tenho uma ideia de reciprocidade. Por isso que aqui é partícula recíproca. Os jovens se agrediram. Aqui eu tenho um plural que vai dar a ideia de um jovem agrediu o outro e o outro retribuiu agredindo também. Eu tenho uma ideia de reciprocidade aqui também. Portanto, se, partícula recíproca. Beleza? Os ônibus se chocaram. Um ônibus chocou-se com outro. Tá bom? Partícula recíproca. Tá bom? Os ônibus chocaram um ao outro violentamente. Tá bom? Terminei com a voz reflexiva. Bem tranquila a voz reflexiva. O problema está na classificação do si. A diferença entre PA e PR, partícula reflexiva, é o que você também vai descobrir nas questões que você vai fazer agora. Tudo bem? Boa sorte, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.